pessoal, então a ideia é que a gente fale um pouquinho aí da simulação aplicada à supply chain, né, que é uma técnica bastante importante. O Edu estava falando da técnica de otimização, né? É possível usar também as duas, simulação e otimização, mas isso é um assunto um pouco mais avançado, tá? Isso aí. Eu sou, como o Edu falou, eu sou o diretor da Simulate, é uma empresa que trabalha só com simulação de processos. Nós somos o representante oficial do Simu 8, que é um software de simulação para o Brasil e América Latina, e eu vou comentar um pouquinho aí, né, do poder da simulação no supply chain, como que a gente pode aplicar a simulação no supply, né? Bom, então, o que eu vou falar? Eu vou falar um pouquinho, né, vocês já estão cansados de saber, o Edu deve ter falado aí algumas características específicas do supply chain, como analisar o supply chain, e aí a gente vai ver alguns métodos de análise e a gente vai ver dois cases. Um relativamente simples para vocês entenderem melhor como funciona uma simulação e um outro case mais real, né? Mais real não, um case real de um supply de telhas de alumínio, né? E depois eu vou fazer as conclusões, né? O Edu tem 20 minutos, não é isso? Bom, vamos lá. Vamos falar das características de um supply chain. Bom, primeiro é a questão da complexidade estrutural, né? Um supply chain é extremamente complexo, né? Ele tem muitas... O que eu quero dizer com complexo, né? Eu quero dizer que ele tem muitas variáveis, inclusive, esse que é o grande segredo da modelagem, né? Conseguir descobrir quais são as variáveis que você vai considerar no modelo, quais são as importantes e quais não são as importantes, né? Porque eu não posso considerar no modelo todas as variáveis, senão isso não fica um modelo, não é? O modelo é sempre uma simplificação da realidade, tá? Então, quando eu falo em complexidade, estou falando muitas variáveis e muitas interações e realimentações complexas, né? Um supply chain ele tem essa característica de realimentação ou feedback, ou seja, né, uma saída, né, de um determinado elo da cadeia vai afetar diretamente a entrada, né? A gente vê lá, tem um jogo que chama Beer Game, não sei se vocês já viram, que vocês vê toda a parte de realimentação da cadeia. Outra questão interessante é em relação ao comportamento aleatório, né? Então, todas as variáveis normalmente têm comportamento aleatório. O que quer dizer isso? Um tempo de transporte, né? Ele não é 1 hora, ele pode ser 1h10, 1h15, pode ser 50 minutos. Então, existe o componente de aleatoriedade. Outra característica é o comportamento dinâmico. A gente vê que muitas operações têm picos no final do mês. Então, ao longo do mês, você tem mudanças, né, também chamadas de sazonalidades. E outro complicador é a presença de perturbações ou disrupções. Então, pode acontecer lá um tufão, um tornado e afetar toda o meu supply chain. Tá? Nesse slide, a gente vai ver basicamente os métodos que nós usamos, né, para analisar a supply chain. A maioria do pessoal usa, né, o que a gente chama de modelos analíticos determinísticos, né? Depois existem os modelos analíticos estocásticos, que são os que envolvem aleatoriedades, e existem modelos de simulação. O que acontece, né? Quanto maior a complexidade dinâmica e aleatoriedade de um supply chain, normalmente as ferramentas aqui superiores, como a simulação, elas conseguem fornecer melhor qualidade de resposta, ou seja, conseguem avaliar efetivamente o supply chain. Mas vamos ver os exemplos de cada categoria. Então, vamos falar primeiro dos modelos analíticos determinísticos, tá? Basicamente, vocês já devem ter feito esse tipo de estudo, que é o seguinte: você tem os sites, você tem a demanda mensal, né? Você planeja um estoque de segurança, você faz uma simulação, né? Tem gente que chama de simulação, em planilha Excel. Né? Então, isso é um método clássico de análise. Depois você pode fazer a parte de custeio, ver custo de estoque, custo de assim por diante. Qual que é o problema desse método, né? É o chamado problema das médias, né? Existe um pesquisador da Universidade de Stanford chamado Sam Savage, que ele estuda exatamente esse problema das médias. Ele tem uma figurinha bastante interessante, né? Tem uma placa que diz o seguinte, né? A média desse rio, né, desse laguinho, é 3 pés. 3 pés dá mais ou menos 1 metro, né? O camarada caiu no lago.
Bom, se a média é 1 metro, ele não vai morrer afogado. Não, ele vai morrer afogado. Por quê? Porque tem uma área do lago que tem mais de 3 metros. Tá? Então, esse é o problema das médias. A gente não consegue, através dos métodos analíticos determinísticos, avaliar as flutuações existentes. E, normalmente, o resultado do método determinístico ele diverge 30%, 40%, 50% do real comportamento do meu supply chain. Então, não é um método muito apropriado, embora possa ser usado como uma primeira ideia. Tá? Bom, aí vamos avançar e vamos falar, não, é o seguinte, agora eu quero considerar aleatoriedade, mas eu quero fazer contas, né? Eu quero fazer cálculos. Tudo bem, existem os modelos analíticos estocásticos ou aleatórios, né? E aí tem os modelos de filas. Então, tem vários estágios, né, do supply chain e você vai modelar com equações matemáticas. Aí tem um monte de equação, né, que você vai ter que modelar, você vai ter que construir do zero, e normalmente isso se constrói do zero. Tem um monte de equação maluca, né? Obviamente é muito complicado, né? A complexidade dessas equações são muito elevadas, né? Normalmente são matemáticos que precisam operar com essas equações. E tem um outro problema, né? Que é para você conseguir derivar essas formulinhas, né? Muito simples, como vocês estão vendo, né? É brincadeira, né? Extremamente complexas, né? Vocês precisam de hipóteses simplificadoras, né? Ou seja, a gente vai assumir uma série de premissas que no final pode levar a um modelo não condizente com a realidade. Então, esse é o problema do modelo analítico. E aí nós temos o modelo de simulação, né? Então, aqui eu tenho dois autores importantes que falam o seguinte: a simulação é o melhor modo de analisar um supply chain, porque consegue facilmente lidar com variabilidades. E uma das grandes vantagens da simulação é a habilidade de modelar e analisar o comportamento dinâmico do sistema. Isso faz com que a simulação seja a ferramenta ideal na análise do supply chain, pois ela pode exibir um comportamento extremamente complexo e dinâmico. Então, qual que é a ideia da simulação, né? Eu vou ter um software, né, em que eu vou modelar, eu vou construir do zero o meu supply dentro do software, né, através das variáveis que eu acho importante, e vou simular. Então, eu criei, na realidade, um gêmeo virtual do meu supply chain, e aí eu posso fazer N tipo de análise. Tá? Então, para explicar melhor como funciona a simulação, vamos pegar um modelo simples. Né? Esse modelo ele é um modelo de supply, mas é um modelo só de um elo. Né? Então, basicamente, eu tenho uma fábrica que recebe pedidos aleatórios, tá? E aí ele consome, imagina que para produzir um produto, ele consome o estoque. Só que existe uma política de ressuprimento. Né? Quando você baixa uma certa quantidade, ele faz o pedido do fornecedor, esse entra na fábrica do fornecedor, essa parte direita é a fábrica do fornecedor, e existe um lead time de transporte que também é aleatório, e depois ele vai no estoque da sua fábrica. Então, qual que é o objetivo desse modelo? Estudar essa política de ressuprimento. Tá? Eu vou abrir aqui o modelo. Bom, então, opções, vamos lá. Né? Aqui tem uma caixinha de diálogo. Basicamente, o que eu vou definir? Né? O nível de estoque de segurança. Então, vamos dizer que o meu nível de estoque de segurança é 50. Então, quando baixa 50 unidades, ele vai fazer o pedido de ressuprimento. E a quantidade de ressuprimento é 70. Ou seja, vão vir 70 itens na minha fábrica. Né? Aí eu posso rodar, né, e ver os resultados aqui do meu estoque. Né? Então, eu posso, se eu quiser dar um pause, né, deixa eu ver se eu consigo só colocar aqui. Charts properties. Tá. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou colocando o gráfico de estoque para a gente ver o comportamento dele. Né? O que está acontecendo aqui na simulação. Isso tudo tem aleatoriedades, né? Uhum. Uma série de informações do modelo. Então, o que a gente vê, o que está acontecendo? Né? A gente vê aquele clássico perfil de dente de serra, né? E deixa eu aumentar um pouquinho a velocidade para a gente ter uma visão melhor até da simulação. Né? Então, o que a gente pode ver? Né? A gente pode ver que não houve falha de estoque, né? Mas
a gente vê que tem picos e tem excesso de estoque. Então, é aquela questão que o Edu falou, é possível otimizar? Eu tenho um custo de estoque, eu tenho um custo de perda, né, de não atendimento. Né? Eu posso mudar, eu posso fazer outras simulações, outros cenários para avaliar melhor isso? Posso. Eu posso, por exemplo, né, falar o seguinte, eu não quero uma quantidade de suprimento de 50, eu quero uma quantidade menor porque eu quero baixar o meu nível de estoque, né, porque eu estou com excesso de estoque. O que acontece? Né? E aí a brincadeira da simulação vai começar. Né? Veja que aqui começou a baixar, mas já começou a ter uma probabilidade de stockout. Então, eu consigo, né, fazer uma análise bem mais aprimorada, né, do meu supply. Né? Uma simulação chega a mais ou menos 90%, depende do modelo, 90% de assertividade ou mais até. Né? E aí eu consigo avaliar melhor a minha cadeia de suprimento. Tá? Então, esse é o primeiro case, um case relativamente simples. O segundo case é um case de um projeto. Né? Basicamente, é um supply de uma companhia de alumínio, que entra a bauxita. Você tem um produto final, que é a telha de alumínio. Qual que foi o objetivo do estudo? Né? Analisar toda a parte do supply, tanto inbound quanto outbound, né? Avaliando diversas políticas de estocagem, né? E também a parte de fretes, e ver o resultado. Na realidade, a grande, vamos dizer assim, o grande objetivo é ver o resultado financeiro, né? Porque normalmente, né, o que a gente quer no final das contas, é saber quanto que a gente está gastando. Tá? Então, aqui está o modelo. Né? Esse modelo tem uma série de dados. Né? Você tem aí, por exemplo, dados de demanda, tempos de transporte, que também são variáveis. Basicamente, a estrutura de supply, você tem aqui duas origens de bauxita, você tem duas minas de bauxita, uma fábrica de processamento e 16 centros de distribuição. Essa é a estrutura desse supply. Então, no final das contas, o que você quer saber? Né? Você quer, frente a um cenário, avaliar qual que é, né, toda a parte de custos. E, nesse caso também desse modelo, ele tem a parte de dimensionamento de frota. Então, eu consigo mudar, né, a parte de frotas, né, o número de caminhões, para ver o meu nível de atendimento. Né? E, de novo, eu estou vendo qual que é o melhor cenário, né? Porque, fazendo uma analogia com aquele problema do Edu, né? Se eu colocar muito caminhão, eu vou ter um índice de atendimento bom, só que tem um custo muito alto. Se eu colocar pouco caminhão, eu vou ter um custo de frota menor, só que eu não vou ter um nível de atendimento. Tá? Então, Leonardo, deixa eu aproveitar o momento que você está mostrando a simulação. A gente poderia considerar, então, aproveitando o termo da moda aí que o pessoal está dizendo, a gente poderia dizer que isso é a representação do gênio digital dessa cadeia de suprimentos? Exatamente, exatamente. É isso que eu queria comentar, né? Inclusive é um dos pontos que eu vou tocar, né? Já que você tocou nesse assunto, eu vou fazer esse comentário, né? Quando você começa uma simulação, né, no software, no caso o Simo 8, você começa do zero. Né? O que normalmente a gente faz? A gente mostra modelos prontos. Tá? Mas existe todo um trabalho de mapeamento do processo, né, do seu supply chain. Então, vou montar lá o supply chain, todos os elos, estoques, tal, né? E depois eu vou colocar os parâmetros de tempos, para o custo de estoque. Depois você tem aqui toda a parte de custeio e tal. E aí você vai simular. Então, é diferente, né? Isso é muito importante. Existem softwares de análise de supply chain já prontos. Então, você pega e imputa lá os valores, só que esses softwares, eles já são fechados, eles já têm uma pré-modelagem. Tá? Qual que é o problema desses softwares? Né? Eles funcionam, né? Só que existem características. Cada supply chain é único. Né?
você tem características intrínsecas e você normalmente tem que fazer esse trabalho de modelagem, ou seja, criar o gêmeo digital do seu supply chain. Tá? Então, quando a gente fala em simulação pura, né, sem usar esse software já pronto de supply chain, você vai criar exatamente o seu gêmeo digital. Esse é o ponto aí importante. Perfeito. Que eu gostaria que eu ia comentar isso, mas já adiantou aqui, né, esse ponto. Maravilha, aí. Maravilha. Né? Então, bom, aqui eu já tinha comentado isso, né? Conclusões desse projeto, né? No final, o que aconteceu, né? Você conseguiu estabelecer a melhor política de estoque, porque você pode testar várias políticas. Na realidade, você pode testar o que você quiser na simulação. Qualquer cenário você pode testar, né? Essa é a grande vantagem, né? E tudo em ambiente virtual, né? Com gêmeo digital. Né? Inclusive, né, a gente brinca, a gente pode até testar coisas malucas, né? E se não funcionar, é ótimo. Aí você me pergunta assim, mas como assim? Se eu testo um cenário que não funciona, ótimo, você não vai implantar na prática. Você não vai usar aquele cenário porque você sabe que não funciona. Né? Então, é bom até a simulação falar que aquele cenário não vai dar uma boa lucratividade, um bom desempenho, um bom SLA. Tá? Então, esse foi o resultado, né? E para concluir, né, o primeiro comentário é isso que é exatamente a pergunta do Edu, né? O modelo de simulação é criado do zero, né? Apesar de todo mundo, né, ficar mostrando o modelo pronto. Então, é assim, né? Isso eu aprendi uns 3 anos numa palestra, né? Todo mundo olhava os modelos prontos e falava, é muito fácil montar um modelo, né? É só apertar um botão no software, rodar, mas o modelo tem que construir do zero, né? Você tem que pegar, fazer toda uma parte de mapeamento do seu supply, toda a parte de tempos também, mapeamento de tempos, e colocar no modelo de simulação. Aí sim você vai conseguir criar o conceito de digital twin, né? Então esse é o primeiro ponto importantíssimo, tá? E o segundo ponto, né, é que somente a simulação consegue efetivamente avaliar o desempenho do seu supply chain. Não tem outra ferramenta, né? Existe análise estática, análise matemática, mas a gente já viu esses problemas, não tem uma ferramenta que consegue chegar na precisão, né, que a simulação dá para você, fornece para você avaliar efetivamente, tomar e decidir, porque se você não tiver uma avaliação coerente, você não consegue tomar uma boa decisão. Esse é o ponto, tá? Então, basicamente é isso. Eu agradeço aí a oportunidade aí por poder falar aí no Supply Chain Tech, né? Eu vou deixar aí, né, o site da Simulate. Né? Excelente. Boa, excelente, Leonardo. E agora vamos aproveitar aí, pessoal, o Leonardo, e se alguém tiver alguma questão de simulação, né? Normalmente uma das questões, fique à vontade aí para fazer, tá? Uma das questões, Leonardo, de simulação que constantemente a gente tem que responder, eu gostaria que você respondesse, é que tem muitas empresas que querem fazer a simulação por fazer, né? Quero fazer a simulação, né? E, na verdade, não se percebe que construir um modelo é algo complexo, né? E muitas vezes não existe necessidade. E outras empresas preferem não investir em simulação, sendo que é necessário, né? Então, a pergunta é, quando a gente sabe que precisa ou não, para o leigo vai em simulação, como a gente identifica algum comportamento que mostra para mim que vale a pena a gente pensar em simulação? Então, na realidade, né, é claro que eu sou suspeito, mas sempre a questão é a seguinte, é preciso fazer uma simulação? Porque é a única ferramenta que a gente consegue analisar o supply chain, como eu falei. Né? Agora, você pode fazer um estudo sem simulação? Pode. Né? Você pode não usar simulação, usar outras técnicas, ou mesmo não usar nenhuma técnica de análise, o que é uma solução aí um pouco temerária. Né? Então, a questão é assim, sempre quando você usa a simulação, você vai conseguir capturar o seu comportamento e poder fazer análises melhores. O que acontece na prática? Né? A gente vê muito isso. Existem falhas de planejamento do supply, você faz um dimensionamento por outras técnicas, né? E aí começa a dar um monte de problema operacional. Né? O que eu quero dizer com problemas operacionais? Você não planejou sua operação
e aí direito, né? Você não fez uma simulação, você não viu todas as implicações, e aí você começa a apagar incêndio, né? Então começa a dar um monte de questões operacionais que poderiam ser evitadas se você estivesse fazendo uma simulação, né? Então, assim, na minha opinião, é claro, de novo, né? Eu sou suspeito, né? Porque eu trabalho em simulação há mais de 20 anos, né? Mas toda a realidade caberia. Toda a realidade caberia, exatamente. Esse é o ponto. Perfeito. Aí. E aí eu tenho deixa eu até colocar essa figura aqui, né? Que é uma figura bastante interessante quando a gente faz um projeto de simulação. Você pode fazer qualquer projeto sem simulação, né? Só que na parte de planejamento, o seu custo, se você não usou simulação, seu custo vai ser menor, obviamente, porque custa fazer uma simulação, seja a empresa comprando o software, adquirindo treinamento, fazendo internamente, ou seja, contratando uma consultoria para fazer simulação. Só que é o que acontece na operação, né? Então tem essa curva é bastante interessante. Por quê? Porque sem simulação você tem aí que ajustar a operação, né? Na realidade você vai rodar a operação real e começar a fazer ajustes, o que já poderia ser previsto na simulação, e o ramp-up da operação, né, é muito mais rápido quando você faz a simulação. Quer dizer, você tem tanto economia de retrabalho quanto economia de tempo, né? Esse é um gráfico bastante interessante, geral, mas bastante interessante. Tá? Maravilha. Perfeito, Leonardo. Então, essa é a ideia mesmo, né? A gente falar um pouco dessa ferramenta que começou a entrar no Brasil nos idos de 90, né, Leonardo, e avançou demais, né? Foi em frente. Leonardo é um dos precursores aí também. E sempre é uma possibilidade utilizar a simulação. Então, vocês percebam que ela não otimiza, né, Leonardo? Só que ela te permite analisar diferentes cenários, né? Trabalhando essa realidade de diferentes formas. Né? Ela pode otimizar, porque hoje em dia você tem pacotes de otimização, por exemplo, o Simoito já trabalha com o OptiQuest, que trabalha com a parte de algoritmos genéticos. Tá? Então, você pode até rodar algoritmos de otimização junto com a simulação. Hoje em dia já é possível isso. Tá? Maravilha. E outro destaque que eu ia fazer, Leonardo, por que eu trago o Leonardo e o Simo8, né? O Iman trabalhou com praticamente todos os simuladores, né? E a gente encontrou um ponto de equilíbrio, né? Porque o Simo8 ele acaba sendo um software muito simples, né? Graficamente, talvez do ponto de vista de design, ele não mostra aqueles cenários 3D sombreados, né? Aquela imagem linda de morrer, né? Mas ele entrega para a gente o que ele se presta, a simulação, né? E isso acelerou muito os nossos projetos, né? E reduziu bastante o custo, né? Principalmente para que a gente implementasse, né? E você também, né, Leonardo? Você trabalhou com praticamente todas as soluções, né? Sim, já usei bastante software. A vantagem do Simo8 é essa, né? Ela não tem a parte gráfica, obviamente, você não tem toda a elaboração 3D, né? Mas o que importa no final das contas são os resultados, né? E a tomada de decisão. Então, é o foco no processo de tomar decisão e a construção do modelo é bem mais rápido por causa do software, né? Da arquitetura do software. Então, a gente chega nos objetivos muito mais rápido. É um projeto que um outro software duraria sei lá, 4 meses, o Simo8 você faz em menos da metade. Né? Isso aí. Isso é muito importante destacar, porque essas são diferenças entre os simuladores existentes no mercado e faz uma diferença brutal no custo do projeto. Né? Leonardo, muito obrigado aí pelo... Fique à vontade, né? Continue conosco aí um pouco mais se desejar aí no chat ou nas próximas palestras aí. E gostaria de agradecer sua atenção aí desde já, tá bem? Tá certo. Eu que agradeço, obrigado. Obrigado, pessoal.